2018 foi um ano cheio de lançamentos de livros sobre a democracia, mais especificamente sobre a queda da democracia, sobre a falência da democracia. E esse aqui foi um dos primeiros que entrou no meu radar naquela época, Como as Democracias Morrem. Eu fui postergando a leitura, mas chegou um ponto em 2021 que não tinha mais como evitá-la. Isso porque a falência democrática brasileira está cada vez mais clara, está cada vez mais assustadora e parece que aqueles apitos de cachorro que algumas pessoas parecem que não estão ouvindo. Há algum tempo, quando a gente pensava numa ditadura, a gente imaginava tanques na rua e exército invadindo o parlamento, esse tipo de coisa, né? Toda aquela pompa golpista. Hoje em dia a gente sabe que a democracia não cai mais pelas mãos de generais, e sim pelas mãos de políticos democraticamente eleitos, que vão corroendo as instituições e a democracia por dentro, de uma forma muito mais sutil e muito mais imperceptível do que era no século passado. Muitos esforços do governo para subverter a democracia são legais. Eles podem até mesmo ser retratados como esforços para aperfeiçoar a democracia, tornar o judiciário mais eficiente, combater a corrupção ou limpar o processo eleitoral. Como não há um momento único em que o regime obviamente ultrapassa o limite para a ditadura, nada é capaz de disparar os dispositivos de alarme da sociedade. Aqueles que denunciam os abusos do governo podem ser descartados como exagerados ou falsos alarmistas. A erosão da democracia é para muitos quase imperceptível. Os autores eles abrem esse livro com uma fábula de Esopo sobre o cavalo e o javali. Esses dois animais eles se desentenderam por algum motivo e o cavalo pede ajuda ao homem para que o javali seja derrotado. E o homem fala assim, tudo bem, eu vou te ajudar, mas para isso eu vou precisar colocar rédeas e um ferro na sua boca e uma sela também para que eu possa me manter firme no seu lombo durante a nossa perseguição. E de fato o cavalo autoriza isso, porque ele quer muito derrotar o javali. O homem coloca todos esses instrumentos no cavalo e eles conseguem derrotar o javali. E aí quando tudo termina, o cavalo vira pro homem e fala assim, legal, agora pode tirar essas coisas já. E o homem se nega. Através dessa analogia, os autores vão começar uma discussão sobre como esses autocratas, esses demagogos, esses populistas, eles chegam ao poder com o aval das elites políticas e econômicas do local. Eles vão se iludindo, né, dizendo que eles vão ser capazes de conter esse populista assim que ele fizer o que tem que ser feito. E o primeiro exemplo que eles vão nos dar é o Hitler, exatamente quando ele ascendeu com o apoio da elite política local na Alemanha, né, que precisava de um chanceler com bastante apoio popular para conter os avanços do comunismo e da esquerda que estavam cada vez mais crescentes no país. Convencida de que alguma coisa tem que dar certo, um conluio de conservadores rivais se reuniu no final de janeiro de 1933 e chegou a uma solução. É preciso pôr um outsider popular na chefia do governo. Eles o desprezavam, mas sabiam que ao menos ele tinha um apoio popular. E, acima de tudo, pensavam que podiam controlá-lo. Nós o recrutamos para nós mesmos. Em 2 meses, nós o teremos colocado contra a parede de tal modo que ele vai gritar. É difícil imaginar um erro de cálculo mais categórico. Crise econômica, insatisfação popular crescente e declínio dos partidos políticos estabelecidos podem pôr à prova o discernimento até mesmo dos insiders mais experientes. Se surge um outsider carismático, ganhando popularidade ao desafiar a velha ordem, é tentador para os políticos do establishment, que percebem que seu controle está se desfazendo, buscar cooptá-lo. Além do Hitler, também citam Mussolini, Chaves e vários outros. Esses, por exemplo, são exemplos clássicos de pessoas que já tinham tendências antidemocráticas muito evidentes. O Hitler já tinha tentado um golpe fracassado, Mussolini estava até as tampas envolvidos com atividade paramilitar. Só que existem outros políticos desses que não dão sinais tão claros desse seu autoritarismo. E como é que a gente vai fazer para reconhecê-los, reconhecer que eles são perigosos e tentar evitar a sua ascensão? E isso chega na parte do livro que eu acho que foi o que ficou mais famoso em 2018, quando ele foi lançado. Baseado nos estudos de um cientista político chamado Juan Lins, os autores eles elaboraram uma tabela com 4 sinais de alerta para políticos que podem ter tendências autoritárias. Os 4 principais indicadores de comportamento antidemocrático, então, são: primeiro, rejeição das regras democráticas do jogo ou compromisso débil com elas. Então, são políticos que rejeitam a Constituição ou dizem que ela tem que ser mudada, que falam que as regras do sistema eleitoral estão sendo fraudadas, que eles deslegitimam a autoridade e a veracidade dessas regras, que eles apoiam manifestações antidemocráticas ou pelo menos não se posicionam contra elas, que deslegitimam a importância
de entidades do sistema democrático como o parlamento, o Supremo Tribunal, entre outros. 2. Negação da legitimidade dos oponentes políticos. Então são pessoas que vão descrever os seus adversários políticos como inimigos ou como pessoas perigosas ou subversivas que estão ligadas a interesses externos ou interesses escusos. Nunca eles são merecedores de estar naquele pleiteando aquela vaga, pleiteando o poder. 3. Tolerância ou encorajamento à violência. São pessoas que já têm uma ligação, seja com milícia, seja com outros grupos paramilitares, que encorajam a violência dos seus seguidores contra os seus oponentes, que não se manifestam contra atos violentos e que também elogiam atos violentos que foram feitos no passado. 4. Propensão a restringir liberdades civis de oponentes, inclusive a mídia. Então vão ser políticos que vão se utilizar de coisas como leis da segurança nacional ou leis de difamação e calúnia para não deixar com que sejam criticados principalmente pela mídia, que vão difamar a mídia tradicional e eleger as suas próprias fontes de informação como a única verdade que existe. Aí começa uma parte um pouquinho polêmica desse livro. Os autores eles dizem que não dá pra gente confiar na população para evitar que esses políticos oportunistas e autocratas ascendam ao poder. Isso por vários motivos. Primeiro porque a popularidade da democracia está decaindo no mundo inteiro progressivamente. As pessoas não acreditam, muitas pessoas não acreditam mais que ela seja o melhor sistema. E segundo porque esses políticos, eles são muito bons em criar narrativas, em criar histórias que convençam a população sobre o que eles querem. Eles também são pessoas que sempre apresentam respostas simples para problemas complexos. E quando você está lá falando, não, esse problema é complexo, eles vão te apontar o dedo e falar, você não quer resolver porque você é um inimigo, você está vendo interesses externos, você não quer resolver por mil e um motivos. Então, para esses autores, os guardiões da democracia têm que ser os partidos, que têm que impedir na sua base que políticos com essas características e tendências autocráticas, autoritárias, eles ascendam e possam, inclusive, concorrer. Isso é uma discussão bem complicadinha, né? Durante essa leitura, eu conversei um pouco com a Luana, ela tem um canal aqui no YouTube chamado Abstração Coletiva e ela também tem um podcast chamado O Nome do Livro, junto com a Gil Caleb, vão conhecer, vou deixar os links aqui embaixo para vocês. A gente estava conversando e chegamos nessa quase um paradoxo da democracia, né? Então, para a gente manter a democracia, a gente tem que impedir que certas pessoas até mesmo cheguem a concorrer. E isso porque dar palanque para esse tipo de ideia é muito danoso para a nossa democracia. Então, para nós sermos democráticos, em geral, a gente precisa ter esses pequenos atos autoritários de evitar que essas pessoas cheguem a concorrer. É uma discussão bastante esquisita, mas eu acho que entra muito naquela questão do discurso de ódio, não ser liberdade de expressão, por exemplo, ou você não tolerar quem é intolerante, que quando você faz isso, na verdade, você só está dando mais palco, você está dando mais voz para esse tipo de pessoa. Extremamente complexo, extremamente importante de ser discutido. No canal do Pirula, eu vi uma vez um vídeo que ele fala sobre alguns estudos que foram lançados falando sobre pessoas anti-vaxxers, essas pessoas que são contra as vacinas. E nesses estudos eles dividiram essas pessoas em alguns grupos e em cada grupo eles tentavam convencê-las do contrário, né, de convencê-las de que a vacina era uma coisa boa e importante por diferentes métodos. Então algumas pessoas eles tentavam convencer através do afeto, do amor pelas suas crianças, outras através do medo, mostrando fotos terríveis de doenças e consequências, e o terceiro grupo até através da ciência, então mostrando dados, mostrando tudo certinho. E o que se viu foi que a gente não consegue mudar a ideia dessas pessoas. Uma vez que elas foram expostas a esse tipo de ideia, elas retornarem para o outro ponto depende muito mais delas do que de qualquer informação que você vai apresentar. Elas até mesmo saíam daquela crença anterior, tipo, a vacina é ruim porque ela causa doenças. Mas elas sempre inventavam uma nova crença, um novo motivo para continuar sendo contra aquilo. Então, eu vou extrapolar um pouquinho essa ideia, foi uma coisa que me veio à cabeça quando eu estava lendo esse livro, para esses discursos de ódio, esses discursos antidemocráticos, né? Depois que você expõe as pessoas a esse tipo de discurso, é muito difícil você convencê-las do contrário, uma vez que elas já foram convencidas sobre aquilo. Então, o mais importante seria, como diz esse estudo das anti-vaxxers, impedir que esse discurso chegue nas pessoas. E eu acho que é mais ou menos isso que é a ideia dos autores desse livro. Então, você não dá palanque, você impede que essas pessoas tenham acesso à divulgação dessas ideias, porque uma vez que elas saem por aí, é muito mais difícil de contê-las.
Um outro ponto que os autores vão abordar é sobre a importância das normas democráticas não escritas, que são regras que não estão escritas em lugar nenhum, só que a gente deve preservá-las para que a democracia funcione de forma adequada. E são elas, primeiro, a legitimidade dos seus oponentes, né? Então você aceitar a pessoa que concorre a cargos políticos com você como uma pessoa que tem todo o direito de fazer isso. E a segunda regra é a da contenção, ou seja, você não utilizar todos os poderes que você tem, seus poderes políticos, para ganhar a todo custo. Você se conter exatamente para proteger a democracia. E é claro, sendo autores estadunidenses, a maior parte dos exemplos que eles vão dar vão ser dos Estados Unidos. Aqui eles vão falar bastante também sobre a primeira vez que o Obama concorreu à presidência, e ele foi taxado de tudo, né? De terrorista, de marxista, de islâmico. Inclusive, questionaram até mesmo se ele era um real estadunidense ou se ele tinha nascido em algum outro lugar. O Trump, ele começou a ganhar a plataforma eleitoral através desse questionamento do nascimento do Obama. E depois a gente teve também a Hillary Clinton, né, que foi acusada de ter uma rede de pedofilia que funcionava no subsolo, no porão de uma pizzaria. Nesse nível. Isso é exatamente você contestar a legitimidade dos seus oponentes, né? Você não está debatendo com eles sobre ideias, você está dizendo que ele não merece participar daquele processo por X, X e Y. A contenção é um outro ponto muito interessante. A ideia aqui é você não utilizar as suas prerrogativas de poder até o limite só para derrotar um adversário ou conseguir um benefício para você mesmo. Aqui entra, por exemplo, você não contestar resultados eleitorais para manter a confiança no sistema eleitoral e democrático. Um outro exemplo que os autores vão dar é quando no último ano de presidência do Obama nos Estados Unidos, já no segundo mandato, acabou abrindo uma vaga na Suprema Corte. E é prerrogativa do presidente fazer essa indicação a essa vaga, e desde 1800 e bolinhas, o Congresso nunca tinha barrado nenhuma indicação presidencial. O que aconteceu foi que, apesar da pessoa indicada pelo Obama cumprir todos os requisitos legais que seriam necessários, o Congresso ficou postergando ele assumir o cargo durante muito tempo, até que o Trump assumiu um ano depois. E assim que o Trump fez a sua indicação, o Congresso aprovou. Então, na verdade, o que eles fizeram foi levar as suas prerrogativas legais, né? Eles não fizeram nada ilegal, aparentemente, mas eles abriram mão dessa norma de contenção, tudo isso para colocar um juiz republicano, como o Congresso queria naquela ocasião, na Suprema Corte. E o problema disso é que não é ilegal, você não pode impedir que as pessoas façam isso. Só que a partir do momento que você começa a ver esses sinais pipocando na política do seu país, você começa a ver que, na verdade, virou já um jogo de vale tudo, né? Em que você pode fazer o que for necessário, levar suas prerrogativas até o limite para você conseguir a sua vitória política. E assim, não tem como você ser brasileiro em 2021 e você não ficar pensando nos exemplos do nosso país. Esse livro, ele não cita o caso brasileiro, claro, até porque ele foi publicado no início de 2018, então o Bolsonaro tinha acabado de assumir a presidência. Só que mesmo se a gente for pensar nessa questão da contenção, a gente consegue puxar casos que vêm do passado, né? Então, por exemplo, quando a Dilma ganhou o segundo mandato, e o PSDB, através do Aécio Neves, contestou a sua vitória, né? Pediu recontagem, aquele show todo que aconteceu. E também quando a Dilma ainda estava na presidência, que teve a questão da PEC da Bengala, que não queriam que alguns juízes se aposentassem, porque senão ela que ia fazer a indicação, então eles queriam segurar isso. Isso são todos exemplos de regras, de normas da contenção sendo violadas. Além disso, a gente também tem aquele famoso discurso do Paulo Guedes, né, antes da eleição do Bolsonaro, dizendo que o Bolsonaro já era um animal domado, que ele parecia meio selvagem, mas logo logo ele ia estar mais calminho. E também todo o apoio que as elites políticas e econômicas do Brasil deram para a eleição do Bolsonaro, né, totalmente baseado nesse discurso dele ser um outsider, muito popular e com uma forte presença do discurso antipetista, que é o que também garantiu a eleição dele. E ainda naquela tabela de como identificar um político com tendências autoritárias, você consegue fazer um checklist ali, você consegue ticar todas as caixinhas do Bolsonaro sem nenhuma dificuldade. Eu tenho certeza que você, enquanto estava falando, estava pensando em vários exemplos brasileiros que você podia citar. E as regras de contenção aqui no Brasil estão sendo absolutamente ignoradas, passadas por cima. A gente vê chefe do executivo tentando nomear a Polícia Federal fora da lista que lhe foi apresentada. A gente vê o mesmo tentando nomear embaixadores
da sua própria família, filho direto. A gente vê o chefe do executivo contestando a legitimidade das eleições, não só as eleições de 2018 que ele ganhou, mas as eleições de 2014 e já contestando as eleições de 2022, pedindo uma mudança no sistema eleitoral de última hora, claramente para favorecer uma narrativa absurda. Então, assim, tudo isso são sinais, entendeu? E não tem como você ler um livro desses e não ficar absolutamente assustado vendo uma coisa dessas. A gente parece que tá vivendo uma história retroativa, né? E eu fico só imaginando se a gente vai chegar no mesmo ponto que os Estados Unidos chegaram, com a invasão do Capitólio, a contestação das eleições, a violência, e se a gente até não vai ultrapassá-los nessa questão. Porque a primeira vez a história acontece como tragédia, na segunda vez ela acontece como farsa. Eu fiz uma outra leitura bem recente, que já tem resenha aqui no canal, de um livro que se chama O Povo contra a Democracia. Eu acho que esses dois livros eles acabam se complementando bastante, mas se eu fosse dar uma indicação, eu diria para ler esse aqui primeiro. E aí, caso você se interesse pelo tema, você parte para O Povo contra a Democracia. Muitas coisas são similares nesses dois livros, eles conversam muito entre si, só que eu acho que esse aqui dá uma base um pouquinho melhor e aqui ele vai aprofundando os temas de uma forma um pouquinho mais específica. Um problema que esse livro tem, e isso é inegável, é que ele é fortemente baseado no exemplo dos Estados Unidos, né? Os autores são estadunidenses, a maior parte dos exemplos são de lá, mas isso assim, é um recorte, né? Não dá pra pedir que os autores queiram escrever sobre qualquer outras coisas. Só pra vocês ficarem sabendo, é sobre isso que eles vão falar na maior parte do tempo. E o drink escolhido para essa leitura se chama Beginning of the End, ou então O Começo do Fim. Ele é um drink que a gente usa rum envelhecido, vermute rosso, jerez e amerpicon, que é uma espécie de bitter com um pouquinho de laranja que tem. A receita do drink, o passo a passo, eles vão aparecer aqui no canal amanhã e também vão estar lá no Instagram. Eu torço muito para que esse livro e esse meu alarmismo sejam só isso mesmo, alarmismo, mas tá cada vez mais difícil de acreditar nisso, né? Às vezes eu fico só pensando se no futuro a gente vai olhar para trás para essa nossa história recente e ficar tentando pensar onde que foi o ponto de virada, né? Onde que foi esse começo do fim, como é o nome do drink? Onde foi que a nossa Constituição e a nossa democracia degringolaram? Às vezes é difícil a gente ver enquanto a gente está vivendo, só que no mínimo, o mínimo que a gente tem que fazer é nos atentar para esses sinais e estudar sobre isso, né? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like pra mim, compartilhe esse vídeo com quem vocês acham que pode gostar do tema e não se esqueça de passar aqui no canal amanhã pra ver o drink. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!